Queridos, abre a sua Bíblia comigo, que enquanto você estiver abrindo a Bíblia, os demais vão se acomodando. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, vamos fazer uma leitura de segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Eu vou ler na versão NVI aqui, o versículo 4 em diante. Olha só. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vai, eu darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que você rasgou suas vestes? Envie um homem para mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu, e Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz: se lave e será purificado. Assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Amém. Obrigado por me acompanhar até aqui. É uma história impactante. Para os que estão perdidos hoje e não sabem de que nós estamos falando, a leitura na semana passada foi sobre um homem de muito prestígio diante do seu Senhor, mas ele era leproso. Uma menina, porém, que trabalhava na sua casa, deu uma indicação a ele: se você for para Israel, lá tem um profeta, que quando orar por você, você vai ser curado. Então, este homem pega essa comitiva, e aqui começa a história que eu estou lendo para você. E é interessante porque toda a sua comitiva está junto aqui. Gente, fiquei 350 quilos de prata. Como é que a gente carrega 350 quilos de prata nessa época? Pensa as carroças levando toda essa prata. Tinha mais 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, são chamadas em outras versões de vestes cerimoniais, eram caríssimas. E o fato é de que esse homem, ele está indo em busca do seu milagre. Eu sei que você está aqui hoje em busca do seu milagre também.
Talvez você esteja há algum tempo em busca do seu milagre. Você vem frequentando a igreja em busca do seu milagre. Esse homem também estava, mas ele não tinha conhecimento de Deus. Quando nós não temos conhecimento, nós nos preparamos do jeito que o mundo nos preparou para os milagres. Então ele se prepara com dinheiro, ele se prepara com ouro, ele se prepara com prata, ele se prepara de alguma forma para comprar a sua bênção. E às vezes eu percebo que algumas pessoas preferem pagar por uma bênção do que conquistá-la. Porque vivemos num mundo onde o dinheiro compra grande parte das coisas. Vivemos num mundo em que ninguém quer ficar devendo nada para ninguém. E nesse sentido, se eu ganho algo, eu já quero pagar para eu não ficar com uma dívida com essa pessoa. E assim muitas vezes também ou é com Deus. Este homem, ele não tinha entendimento, ele tinha uma palavra. Há uma cura para você, e ele já havia tentado de tudo. E agora, ele está indo na direção. Porém, se nós percebermos bem o texto, vai dizer que a menina disse, vai para o profeta. E para onde ele foi? Para o rei. Ele vai primeiro ao seu rei e diz, me dá uma dispensa aí, eu preciso de uns dias, porque eu estou indo até Israel, em busca da minha cura. Aí o rei faz uma carta para ele, ele leva a carta para o outro rei, e aí começa o processo. Esse rei se desespera. Entenda, a Síria neste momento e Israel eram países próximos, mas Israel não estava mandando no negócio. Na época do rei Davi, a Síria pagava tributo a Israel. Agora era Israel que pagava tributo à Síria. Era um país conquistado. Quando esse rei recebe a carta, ele pensa, como é que eles me mandam um homem para eu curar de lepra? Provavelmente eles querem guerra e estão achando um motivo para isso. Ele se desespera. É interessante que em outro cenário, existe um profeta chamado Eliseu que está orando. E eu não sei como essa notícia corre. Se fosse nos dias de hoje, alguém ia passar um WhatsApp assim, ó. E aí, Eliseu, tudo certo, mano? Aqui, ó, vou te mandar uma foto aqui do rei rasgando as roupas aqui, velho. Isso aqui tá correndo todos os grupos, mano. Você não tá ligado, não. E aí Eliseu ia pegar e dizer, manda o cara aqui. Mas não foi assim. Eu fico imaginando como essa rapidez aconteceu. Se talvez Eliseu estava orando e o Senhor lhe deu a revelação do que estava acontecendo lá. Se de alguma forma passaram-se alguns dias, a Bíblia não deixa claro isso. O fato é que Eliseu tinha um portal aberto com Deus, para que a coisa estivesse acontecendo aqui no reino, e Eliseu estava vendo tudo. Isso aqui é muito possível. O fato que Eliseu diz assim, por que você rasgou tuas vestes? Manda ele aqui, e eles vão entender que tem um profeta em Israel. Quando Naamã vai até aquela casa, ele está com algumas expectativas, a gente viu no texto. Eliseu nem levanta, ele está dentro da casa dele, ele está orando, falando com o maior de todos, falando com Deus. Ele não para o seu momento com Deus para atender Naamã. Ele só diz assim, manda o cara se jogar lá no rio. É ali no Itapocu mesmo, vai, 7 vezes. Ô Eliseu, mas dá licença, o rio ali é poluído. É nesse mesmo que ele tem que ir, porque se ele for num rio bom, vai poluir o rio. Então vai naquele. Meu irmão, o Rio Jordão realmente não era melhor do que os rios da cidade desse homem em Damasco, mas a ordem foi naquele rio, e aí ele ficou todo indignado, aquela coisa toda, né? E aqui eu quero que você entenda, nós vamos acompanhar por que é que ele precisou mergulhar por 7 vezes. Existem 7 aspectos que eu quero que você preste bastante atenção. Os mergulhos que esse homem dá, quando ele é impactado por um dos seus servos, dizendo, se te pedisse alguma coisa difícil, tu não faria? E ele volta e vai até o Jordão, e a Bíblia diz que ele mergulha por 7 vezes, e ele recebe seu milagre. Por que 7, pastor? E eu quero que você entenda em cada mergulho que eu quero falar aqui com você, de que cada mergulho estava curando algo da vida
desse homem e da história dele. E eu tenho certeza que você vai identificar-se com alguma parte do que eu vou dizer aqui. Esse homem, ele precisou dar um primeiro mergulho. O primeiro mergulho está relacionado ao que ele fez lá na sua cidade. Porque ele era um homem de muito prestígio, diz o começo dos versos aqui, que eu li na semana passada. Muito prestígio diante do seu senhor, ou seja, do seu rei. Mas, será que eles sabiam que ele era leproso? Porque a lepra era algo contagioso. Então, às vezes, para que a gente não perca o prestígio com algumas pessoas, ninguém sabe que a gente está leproso. Ninguém sabe o problema que eu tenho no casamento. Ninguém sabe o problema que eu tenho na empresa. Ninguém sabe que eu estou quase abrindo falência. As minhas festas não dão indício nenhum de que eu tenho problemas financeiros. O meu status, o meu Instagram, meu Facebook, as minhas redes sociais, não permitem com que as pessoas desconfiem de que eu estou abalado por uma lepra. E lepra, sim, na Bíblia é também um símbolo de pecado. Mas existem outras coisas que estão nos deteriorando. E o primeiro mergulho deste homem começa ali, quando ele precisa agora do seu rei. Ele precisa ir ao seu amigo, ele precisa ir a alguém que lhe admira, ele precisa ir até essa pessoa e admitir para ela: eu tenho lepra. Pensa o quão difícil foi. O processo do primeiro mergulho está relacionado ao status que ele precisou quebrar. Ele precisou, naquele momento, rebaixar-se. Ele precisou, naquele momento, admitir diante de alguém que ele olhava como um semideus, de que ele era humano. E eu sei que a gente costuma alimentar pessoas ao nosso redor que nos admiram, porque convenhamos, às vezes a gente leva tanta lambada de tanto lado, que quando tem alguém que nos admira, a gente quer preservar a pessoa. Porque se a gente está mal, a gente dá uma conversada com a pessoa e vai para cima, fica bem. O que é muito perigoso quando isso acontece com o sexo oposto. Porque às vezes, dentro do meu casamento, eu não recebo o que eu comecei a buscar fora. E isso é perigoso demais. O fato é que ele precisa quebrar o status. Ele precisa admitir que ele tem problema. Ele precisa admitir uma lepra. E aí, rei, quem sabe o rei vem assim: fala grande. E ele assim: eu não posso tocar na sua mão, rei. Mas por quê? Está de brincadeira comigo? Hoje eu preciso contar uma coisa para você. Eu sou leproso. Leproso? Já vai afastando. Sim. E eu preciso que você me ajude. E é interessante porque ele encontra empatia nessa pessoa. Esse rei não diz assim: você está destituído, acabou para você, você está arruinado, a partir de hoje você não é ninguém aqui nesse lugar. Às vezes nós temos medo de admitir os nossos problemas, porque achamos que as pessoas vão nos julgar, vão nos colocar para baixo, vão nos destruir. Mas esse primeiro mergulho dos 7, talvez ele nos mostre que quando a gente volta a ser humano e admite o quanto precisa de ajuda, nós vamos encontrar mesmo em quem nos admira, compaixão. Temos medo de perder algumas pessoas, mas é mais fácil perder por nos distanciar delas, com a nossa deidade, com a nossa divindade, do que com a nossa humanidade. Esse homem, ele chega e ele tem que admitir que ele precisa de ajuda. Ali é o primeiro mergulho, que vai ser representado depois, mas aqui ele está dando o primeiro mergulho já, em baixar o seu status. Só que quando você vive muito tempo no orgulho, que é o segundo mergulho que eu quero falar aqui, é muito complicado, porque ele admite, daí o pessoal assim: mas o que eu faço por ti? Qual é a mensagem? Não sei, rei, tu que conhece o rei de lá, de repente o rei lá tem uma solução para mim, é uma pessoa mais do meu naipe, uma pessoa que vai entender o que eu estou falando, porque profeta, ele já imaginou: eu vou ter que ir lá na tapera conversar com alguém, eu vou falar com o rei, né? Está mais no meu nível.
Onde é que é para eu ir? Deu ei? Onde é que é? Um galpão, final de rua? Parede preta? Tem que ir num lugar mais do meu nível. Quantas vezes nós perdemos a bênção porque queremos nivelar o que Deus quer fazer? E o que Deus quer fazer, Ele não precisa de templo, Ele não precisa de paredes, Ele não precisa de absolutamente nada. Você só precisa seguir uma instrução. E então, a gente para e pensa que o fato de descer do seu status já trabalhou em Naamã, não parece? Ele chega para o rei trazendo uma carta, ele vem trazendo presentes e diz: olha, eu vim trazer essa carta para que você me cure. E o rei fica em desespero, porque ele não sabia fazer aquilo. E quando é para ele ir até o profeta, aparentemente ele está bem, porque ele vai até o profeta. Mande dizer que Naamã chegou. Agora, meu irmão, quando aparece o servo de Eliseu dizendo assim: olha, o profeta mandou dizer, se jogue no rio. Aí tocou na onça com vara curta. Aí apareceu algo que parecia que estava resolvido. Sabe quando você pensa que a pessoa foi curada do orgulho, mas alguém vai lá e toca no orgulho? Sabe quando a pessoa parece assim: não, graças a Deus, eu era uma pessoa que era altiva, mas hoje eu estou curado. Será mesmo? Parecia que ele estava curado, mas olha o segundo mergulho que ele teve que dar. É quando você é provado naquilo que você diz que já está aprovado. Quando tocam no teu orgulho, quando você pensa: para aí, a pessoa nem olhou para mim, o cara nem orou. E é complicado porque às vezes Deus nos permite passar por algumas situações que a gente realmente não entende. Tu pensa, tu está indo até um profeta, e o profeta nem tchum para ti. Veja que Naamã reclama dizendo assim: eu pensei que ele ia sair, que ia se colocar de pé, que ia orar ao seu Deus, que colocaria a mão sobre a ferida. Talvez ele não estivesse errado até nas suas colocações, mas Deus queria mostrar para ele que ele ainda estava cheio de orgulho, que se a coisa não fosse do jeito que ele achava que tinha que ser, aí havia um problema. Mexe no nosso orgulho quando nós achamos que sabemos o que tem que ser feito. Já teve alguma coisa que você orou muito a Deus e você teve a petulância, quem sabe diz assim: Senhor, eu estou orando a Ti pedindo para que Tu faça assim, assim, aí Tu conversa com o fulano, Senhor, para que ele faça isso para mim, e tal, e a gente começa a dizer tudo para Deus como Ele tem que fazer. E eu gosto de um memezinho que estão passando aí, um videozinho, daquele ator que faz The Chosen, que interpreta Jesus, e ele está caindo na gargalhada assim, ó, e alguém escreveu: assim é Jesus quando eu conto meus planos para Ele. Porque se Jesus não tiver senso de humor, Ele nos mata. É sério. Gente, Jesus, o negócio é o seguinte, e tem que ser para amanhã, tá? Tem que ser para amanhã, por quê? Porque o quê? Tu está falando com o Pai da eternidade, e nós controlados aqui pelo Cronos, relógio, não o Titã Cronos, relógio, e nós queremos determinar para Deus, e aí começa a ferir o nosso orgulho, quando a coisa não acontece do jeito que eu esperava, quando eu não recebo o que eu esperava receber, porque uma coisa é eu me rebaixar para o rei aqui, agora ter que me rebaixar aqui, aí não rola, aí não vai mesmo. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que ele vai furioso embora, ele não quer saber. Eu fui destratado, aquele pastorzinho nem olhou na minha cara, como é que pode uma coisa dessa, que ele está muito mal com aquilo, e aí é tremendo, porque a Bíblia diz que um dos seus que andava com ele, chega para ele assim: meu pai, não era pai dele, obviamente, era um servo, mas o tratamento que ele dá: meu pai, se te pedisse alguma coisa difícil, tu não faria? E aqui eu quero dar um pause, para falar do terceiro mergulho. Sabe que é tão fácil a gente se preparar para coisas difíceis? Se você vier aqui e eu disser assim, porque olha, Deus está me revelando uma coisa, você precisa levantar todos os dias 4 da manhã, e dar uma volta ao redor da arena,
Não, são 7. Opa, recebi aqui a revelação, são 7. 7 volta ao redor da arena. Pela manhã, às 4, mas tem que ser às 4, hein? Tem que ser às 4. Porque daí em mais 7 dias, algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Meu irmão, se eu liberar essa palavra para alguém, eu tenho certeza que a pessoa vai. Aí às vezes a gente diz assim, ó, ei gente, vem no Start aqui aprender a palavra de Deus, Deus tem bênção para a tua vida. Não vem. Se disser, sobe escadaria de joelho, mas como eu já vi gente subir escadaria de joelho para pagar o negócio. E se tu disser, Deus te abençoou, só agradece a Deus. Ah, mas não pode que é só agradecer, não, tem que fazer alguma coisa, né, para pagar isso aí. Se te pedisse alguma coisa difícil, o profeta podia dizer, ei, baixa aí esses 300 e poucos quilos de prata e mais de 72 quilos de ouro, que está resolvido o teu negócio. Ele faria. O cara não cobrou nada, ele só disse, vai e segue uma instrução. Não quero. Como nós somos atrelados a isso, e brasileiro mesmo é místico, gente, que se tu não botar uma mandiga no meio do negócio, não funciona. Tem que dar não, porque se eu vim 7 vezes, se eu fizer 10 vezes, se eu fizer 3 vezes, se eu fizer uma novena, se eu fizer, geralmente tem que estar atrelado a alguma coisa, e às vezes, Deus quer te falar um negócio simples, e sabe qual foi a simplicidade do terceiro mergulho? Ele estava indo embora, bico lá na frente, ele precisava fazer uma conversão. A solução da tua vida está em se converter. Conversão. É quando você está indo numa direção errada, ele estava voltando para casa, mas ele ainda estava leproso. É quando as coisas não estão do jeito que eu queria, mas eu estou indo embora, mas eu estou bravo, porque a coisa não funcionou do meu jeito, e tudo o que o Espírito Santo, quem sabe está falando com você hoje é, não volta para a tua casa do jeito que você saiu dela. Conversão. Vai para o outro lado, porque o Jordão da tua vitória está para lá, e não está para cá. Você precisa mudar a direção dos teus pensamentos, a direção das tuas atitudes, a direção dos teus paradigmas. Não, eu penso que é assim, que eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque está te levando para o lugar errado, está te levando para mais lepra, está te levando para a tua casa, onde a lepra já te afastou de todos os que você ama. É preciso uma conversão real, é preciso uma mudança, da onde você estava indo, para onde Deus quer que você vá, para onde você está caminhando, porque às vezes as pessoas têm a impressão, quando a gente diz assim, é preciso se converter, precisa dizer, eu preciso mudar de igreja. Conversão é muito mais do que mudar de igreja, porque tem pessoas que habitam essa igreja, fazem parte dessa igreja, mas nunca se converteram. É triste, eu sei, porque conversão é uma mudança de direção. Eu vou na direção errada, eu parei, eu mudei, eu entendi, eu preciso ir na direção correta, e automaticamente quando você muda a direção, a sua vida vai mudando. Veja bem, ele para e ele escuta, então ele muda a direção, e ele começa a caminhar para as águas. Esse foi o terceiro mergulho dele, a conversão. Então vem o quarto mergulho, que eu quero falar, eu quero definir como mergulho de obediência, porque aquele homem agora, ele tinha uma instrução que ele tinha que seguir, e não adianta, gente, por isso que eu falei que tem muita gente que está na igreja, mas nunca se converteu, porque simplesmente fazer parte de uma igreja, não te garante sucesso. O que garante sucesso é obediência. E deixa eu falar sobre obediência com você, por um verso bíblico de Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2, olha o que a Bíblia diz para você, não eu, Bíblia, palavra de Deus. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre vocês, e te acompanharão vocês, se obedecerem ao Senhor, o seu Deus.
A obediência é o que te garante vitória. É você pegar uma instrução e colocar ela em prática. É você não tentar negociar a coisa. Não, eu vou tentar fazer assim, ó. Eu não fiz, pastor, completamente como o senhor falou, né? Porque eu peguei e dei uma mudada aqui. Não. A instrução foi uma para ele, e era necessário que ele obedecesse. O quarto mergulho exigiu dele obediência. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm nos dias de hoje é pegar uma instrução e colocá-la em prática. E isso, quando não é colocado em prática, traz o quê? Fracasso. E se eu estou aqui e eu recebi uma instrução, eu coloquei em prática, mais ou menos, eu não obtive sucesso, sabe o que é muito comum de acontecer? Sei lá, eu fui lá e me frustrei, sabe, gente? Fui lá, até fiz o que falaram, e olha, não deu certo. Eu vou dizer para você que na minha prática de nutrição, como nutricionista, se tem uma profissão em que a gente perde facilmente o prestígio, é o nutricionista. Porque ele passa uma dieta e diz assim, ó, segue isso aqui. A pessoa segue uma semana, na outra, ela segue as vozes que ela escuta. As vozes que ela escuta. E daí sabe o que acontece? Ela não chegou no objetivo, ela nem volta. Ela nem volta para a segunda consulta. E por quê? Porque não seguiu a instrução. Porque se tivesse seguido a instrução, dava certo. Por quem está falando? Aí quando a pessoa que não estudou faz um vídeo na internet e diz assim, ó, seque 20 quilos em 10 dias. Ah, não, é esse aqui que eu seco. É esse aqui, ó, idolatra. E geralmente por quê? Porque 20 dias é bom demais, né? Poxa, o nutricionista falou que ia demorar uns 3, 4 meses, o cara aqui em 20, esse aqui deve estar certo. Geralmente é assim no mundo espiritual também. Em quem está a sua obediência? Aonde ela está? E aí entra no próximo mergulho aqui, que tem tudo a ver com o que eu estou falando, que é o mergulho da impaciência, o mergulho do tempo. O tempo pertence a Deus. Você está no primeiro mergulho, no segundo mergulho. Vamos imaginar Naamã carregado de lepra. O orgulho dele já tinha ido. A hora que ele teve que tirar a roupa e entrar nas águas, a galera que andava com ele já assim, olha, o cara estava morrendo. Olha o tamanho dessa ferida. Então ele já tinha mergulhado na questão do orgulho, do status dele, tá? Ele já tinha obedecido, que ele tinha chegado até nas águas. Aí ele mergulha a primeira, aí ele mergulha a segunda, aí ele mergulha a terceira. E eu vou te dizer que se eu fosse Naamã, e eu tivesse uma baita de uma lepra no braço, cada mergulho não baixou. Olha a ferida, mas nem uma diminuída, eu já estou no quarto aqui. Eu acho que esse Eliseu me pegou para bobo. Quinta, mesmo tamanho. Como é que você fica quando você vem e parece que a coisa não muda? Como você fica quando parece que o teu casamento ainda continua ruim? Como você fica quando parece que você dobra os teus joelhos para orar a Deus e parece que o céu ainda é de bronze? Como você fica quando não tem resposta? E você está 1 dia, 2 dias, 3 dias buscando, uma semana, e parece que a coisa não vai. Eu me lembro de um profeta chamado Daniel, que ele começou a orar e pedir a Deus algo, e demorou 21 dias, e no 21º dia um anjo apareceu para ele, trazendo a resposta, e o anjo disse, no primeiro dia que você orou, a resposta veio, mas eu tive dificuldade de chegar com a resposta até aqui, e aí entra uma questão de batalha espiritual, que eu não vou entrar hoje. O anjo não conseguiu chegar. Você consegue perceber de que às vezes a gente está desesperado porque Deus não me ouve? Deus ouviu você desde o primeiro dia. A resposta que só não chegou ainda, mas a tua resposta está a caminho, acredite. O mergulho que ele precisou dar foi na questão da impaciência, porque nós somos impacientes.
Nós queremos no primeiro mergulho, é igual financiamento. Não, o consórcio quer nada, eu quero financiamento, que eu quero sair dirigindo esse carro daqui. Eu não consigo esperar. E nós pagamos mais por isso, mas queremos. E a gente quer trazer isso para o mundo espiritual. Eu quero ir, eu quero receber. Daí depois eu vou parcelando com o Senhor, aí a gente vai indo, né? Vai dando um dízimo aí, uma oferta, uma coisa, né? Vai ajudando a igreja. E aí, mas daí pelo menos a bênção está comigo, estou garantido. Deus quer trabalhar a sua fé. Quantos mergulhos Ele mandou dar? 7, pastor. Qual tu deu? 3, pastor. Estou desanimado, porque a ferida está aí do mesmo tamanho ainda. É 7, meu amigo. Cuidado com a impaciência. Cuidado com isso. Ele precisou mergulhar a sua impaciência ali dentro, de mergulhar e voltar e olhar, e parece que nada estava acontecendo. E entramos no 6º mergulho. Eu estou correndo aqui, né? E eu quero falar sobre esse mergulho chamado submissão. Quando eu passo a fazer aquilo que Deus quer, não é mais o que eu acho, é aquilo que Ele diz. É o que a palavra de Deus diz. Mas submissão, a palavra submissão, ela causa arrepios nos dias de hoje. Quando você fala em submissão, que é submeter-se à missão de alguém, é estar junto na. A gente não consegue lembrar de Jesus que chegou aqui na terra e disse: não estou aqui para fazer minha vontade, estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Isso é submissão. Isso é estar debaixo de uma missão. Naamã tinha uma dificuldade, porque agora ele tinha que pegar uma palavra que alguém disse, colocar em prática diante de outras pessoas que achavam que ele era superior. É muito complicado quando eu preciso me submeter à razão de alguém. E vou dizer uma coisa, isso começa a acontecer já dentro de casa, porque às vezes o marido tem razão, assim como às vezes, a maioria das vezes, a esposa tem razão. O grande problema disso está em quantas vezes eu tenho um espírito humilde e me submeto a uma palavra que está correta. Porque nós não gostamos de falar essa palavra. A gente prefere usar a palavra humildade. A gente pode usar assim: não, eu concordei. Mas quando a gente diz: não, eu me submeti, aí parece que eu virei um escravo, um capacho, um ninguém, eu perdi tudo. E isso precisa quebrar aqui. Essa trava precisa quebrar, porque ela vem para o mundo espiritual também. E quando alguém dá uma palavra, uma direção, algo para você fazer, diz: não, mas eu não penso que seja assim. E é simplesmente porque não queremos dizer: eu aceito a vontade de Deus sobre a minha vida. Tu já percebeu que se eu disser assim: quantos querem aceitar Jesus como seu Salvador? No dia que você fechar os olhos nessa terra, você abrirá no céu. Ele quer te levar. Cara, 100%. Quem não quer um Salvador? Agora, quando a gente explica de que você com o Salvador recebe um Senhor, e o que o Senhor faz? Ele manda. E o que um servo faz? Obedece. Quantos querem um Senhor sobre a sua vida? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre esses termos, né? Ter um Senhor, a dificuldade de entender de que esse Deus que eu prego aqui é um Deus bom, que nunca vai pedir nada para você para acabar com a tua vida, que nunca vai te dar uma direção errada, e que por mais que você passe, e aí eu pego as palavras do salmista: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte. Sabe por que ele diz: eu não temerei mal algum? Porque ele conhece quem está permitindo isso. Quando você conhece o Pai que você tem, e por favor, retire da sua cabeça neste momento o trauma que talvez você teve com seu pai terreno, porque o trauma com seu pai terreno impede você de ver Deus como Pai, e é preciso acontecer uma cisão nisso. Pai, Deus, não é parecido com seu pai, e mesmo que o seu pai tenha sido bom, Deus é muito melhor do que os nossos pais, e esse Pai nunca vai permitir que você passe pelo vale da sombra da morte, sem ter algo extraordinário para te mostrar nesse vale,
sem caminhar contigo nesse vale, sem andar do teu lado nesse vale. Agora, esse mergulho, Naamã estava dizendo: eu me submeto à vontade de Deus. Não é mais, não pastor, eu acho que, não existe isso, gente. Não é mais, Senhor, eu acho que o Senhor deveria, não é isso. É a vontade dele sobre a minha vida. Pastor, quer dizer que eu me anulo? De maneira nenhuma. O que eu anulo dentro de mim são conceitos que o mundo atual cria dentro de nós, e que muitas vezes as armaduras que nós criamos durante a vida, porque fomos machucados, essas armaduras nos impedem de submeter à vontade de Deus. A gente já foi tão machucado, já foi tão ferido, que sem perceber, a gente foi criando armaduras. Alguém se aproxima, o escudo já se levanta. Calma, eu só quero conversar contigo. Não, fala daí. A última pessoa que se aproximou me machucou muito. No mundo espiritual, é assim que muita gente está, revestida atrás de armaduras, de escudos, porque não quer mais se machucar. Agora, submeter-se à vontade de alguém, muito longe. A palavra do Senhor nos convida para um mergulho. Se submeta à vontade de Deus. E então vem o último mergulho, que eu chamo de mergulho da vitória, que é o mergulho da restauração. Quando esse mergulho acontece, ele está dizendo para todos os que estão assistindo ele: eu acredito na palavra que eu recebi. Eu não estou vendo nada, eu já mergulhei por 6 vezes e nada aconteceu. Eu estou vindo na igreja faz 1 ano, parece que nada aconteceu. Eu oro e parece que o céu está de bronze, parece que nada aconteceu. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou desistir, porque eu acredito que Deus vai fazer a obra que Ele falou que ia fazer na minha vida. E quando ele mergulha pela 7ª vez, a palavra de Deus diz: não foi curada uma ferida dele, a pele dele, ele por completo, a Bíblia diz, a pele tornou-se como a pele de uma criança. Quando Deus vem e traz um milagre para a nossa vida, ele não é do jeito que a gente queria, porque tudo que Naamã queria é simplesmente, essa ferida tem que ir embora. Quando Deus olhou para ele e disse assim: eu quero fazer uma transformação completa em você, eu quero mudar você por completo. Naamã, você não está percebendo, mas a cada mergulho que você está dando, eu estou curando uma área da sua vida, eu estou libertando você. E é por isso que quando Naamã dá o 7º mergulho e volta, e ele está completamente curado, ele diz: eu preciso voltar lá naquele homem. Primeiro ele sai da casa do profeta aborrecido, agora ele volta lá com humildade, ele volta lá transformado. E quando ele volta, essa parte do texto é muito forte. Ele e toda a sua comitiva voltaram ao homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há um Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Ele não queria ir a Israel, ele não queria ir ao profeta, ele não queria ir às águas, ele não queria que as coisas fossem do jeito que elas foram ditas para ele fazer, mas todos os mergulhos estavam levando ele a curar cada uma destas partes. Muitas vezes nós recebemos instruções da igreja e a gente diz: não, mas isso não serve para mim, isso aqui eu gostei da igreja, isso aqui eu gostei. A igreja não é um buffet, a igreja não é um lugar onde a gente se serve daquilo que a gente quer. A igreja é um à la carte de Deus, e Ele chega para você e diz assim: esse é o seu prato, é isso que você precisa. Como a gente chega para os filhos assim: não filho, é brócolis mesmo, eu odeio esse negócio, assim, isso aqui vai te fazer muito bem, é isso aqui que você precisa. Sabe o que Naamã precisava? Ir às águas. Ele precisava descer, ele precisava deixar o velho eu, ele precisava deixar o leproso ali, e ele precisava nascer de novo. Eu termino a mensagem aqui, dizendo que a nossa vida é a história de Naamã. Eu não sei o que você viveu no seu passado, mas eu sei o que eu vivi no meu passado. Eu sei que eu era leproso, eu sei que a minha vida era estragada, mas um dia eu fui às águas,
Mas um dia Ele me chamou para me dar uma nova vida. Um dia Ele disse: eu quero curar você de tudo que o passado deixou em você. Um dia eu precisei fazer uma conversão. Um dia eu precisei deixar nas águas o orgulhoso. Eu precisei deixar nas águas aquele que achava que sabia. Eu precisei deixar nas águas o pecador. Eu precisei deixar nas águas o adúltero. Eu precisei deixar nas águas o viciado. Eu precisei deixar nas águas para renascer uma nova vida. E hoje Deus nos dá a oportunidade de fazer a mesma coisa, porque as águas de Deus estão nesse lugar. Sabe o que é bonito do texto? É porque a palavra Jordão significa aquele que desce. Sabe por que ele não disse: vai lá nos rios da tua cidade e te joga? Porque ele tinha que descer. E às vezes nós precisamos descer do pedestal onde nós estamos. Às vezes eu preciso descer da minha ignorância, que eu chamo de lógica, e eu preciso descer. Então vem para o Jordão, porque Deus quer dar uma nova vida para você. Coloque-se de pé, por gentileza, comigo. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.